Queridos amigos e irmãos, que alegria! Estamos aqui para meditar de Deus com você nesse momento de espiritualidade. E ao refletir sobre os ensinamentos de Cristo, nós conseguimos entender melhor os propósitos que temos em nossas vidas. Vou pedir desde já, se você ainda não se inscreveu, lá no YouTube, canal Padre Kleina, acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Um dos milagres mais interessantes na palavra de Deus é aquele em que Jesus anda sobre as águas e em seguida Pedro é chamado a caminhar nas águas até Jesus. E ao andar sobre elas, Jesus revelou de forma muito clara a sua natureza divina e a vontade dele referente ao que devemos fazer perante as tempestades da vida. Nós sabemos que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores profissionais e que praticamente cresceram no mar da Galileia, portanto, o conheciam muito bem. Eles com certeza tinham conhecimento de todos os bons pontos de pesca, se familiarizado com as marés, os padrões climáticos da cidade, mas perceba que apesar de toda essa experiência profissional, nenhuma habilidade ou conhecimento local poderia prepará-los para uma tempestade e assim ameaçando as suas vidas e serem testados na sua fé. Em duas ocasiões, os discípulos de Jesus ficaram com medo quando seu barco foi pego por uma tempestade, no mesmo mar que um dia eles chamaram de lar. Observe que em ambos os casos, Jesus veio e acalmou a tempestade. Essa passagem, que Jesus acalma o mar, também pela segunda vez, o Evangelho conta que Cristo caminhou sobre as águas para encontrar os seus discípulos em meio a uma tempestade. Um dos seus desceu do barco, Pedro, para estar com ele sobre o mar. Estou me referindo aqui, é claro, desse discípulo de Jesus que se tornou um dos dois homens em toda a história a realmente andar sobre as águas. Acompanhe comigo o que está em Mateus, no capítulo 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para um outro lado, enquanto despedia a multidão. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo a situação, a ocasião, andando Jesus sobre o mar, ficaram assustados e gritaram: é um fantasma! Estavam com medo. Porém Jesus lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Jesus salvou-o, logo estendeu as suas mãos, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que tu duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quem tira os olhos de Deus, afunda. Concorda comigo? Quando mantemos os nossos olhos focados em Jesus, nós nos conectamos à verdadeira fonte de toda paz, poder, esperança, perspectiva e, sobretudo, amor. Quando nos concentramos em nossas tempestades,
ou então nas circunstâncias que são e tornam-se impossíveis para nós, o mundo torna-se realmente um lugar assustador. E esse medo pode nos oprimir e nos fazer afundar. Por isso, aprenda a focar com o coração. O apóstolo Paulo um dia escreveu: visto que então você foi ressuscitado com Cristo, coloque o seu coração nas coisas de cima, onde está Cristo, sentado à destra de Deus. Concentre-se nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Jesus também diz aos seus discípulos: busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não há o que se preocupar com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas próprios e suficientes. Vamos focar no que é do alto. Vamos olhar dentro dos olhos de Cristo e não deixar que as tempestades do mundo dispersem a nossa fé. Vivemos momentos parecidos com os que os discípulos viveram e por muitas vezes estamos em lugares que são comuns a nós. Mas quando vem uma tempestade, um problema, uma dificuldade, mesmo com todo o nosso amor em Cristo, nos falta fé e desviamos o olhar. Que tenhamos sempre a certeza de que a fé, o direcionamento de Cristo é que irá acalmar as tempestades. Ter fé e deixar de lado o medo. Focar o seu coração em Jesus Cristo e seguir os seus ensinamentos. Aí seremos grandes vencedores. E você, tem procurado refletir esses momentos de espiritualidade? Coloquei hoje um texto muito importante, um texto que nos faz meditar sobre aquilo que hoje nos causa medo. Quais são as suas tempestades, os seus desafios? Você sozinho consegue enfrentá-los? E com Jesus, não seria bem melhor? Portanto, o nosso coração sempre focado nele. Que Deus o abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.